Alguma vez você já parou para pensar por que algumas coisas na sua vida parecem não sair do lugar, mesmo que você se esforce? Já percebeu que às vezes, por mais que você tente fazer diferente, você sempre acaba repetindo os mesmos padrões, caindo nos mesmos problemas? Isso pode estar acontecendo por causa dos seus bloqueios emocionais ou crenças limitantes. São ideias, pensamentos que você internalizou, que estão enraizados na sua mente e que de maneira invisível acabam influenciando seus resultados. São esses pensamentos que te mantêm preso nesse mesmo padrão que você vive e que parece que te impedem de evoluir, mas você não percebe. Hoje eu vou te ensinar o que são esses pensamentos, esses bloqueios, como eles afetam a sua vida e como você pode fazer para identificar e remover todos esses pensamentos e ideias que estão te impedindo de chegar onde você quer e de alcançar o sucesso. Esses bloqueios, essas crenças limitantes, são ideias que a gente vem formando ao longo da nossa vida, geralmente baseadas nas experiências que a gente viveu, mas não só na experiência em si, e sim da forma como a gente percebeu essa experiência, como a gente encarou, a nossa percepção sobre o que aconteceu com a gente ao longo da nossa vida. Isso inclui coisas que você passou, a forma como você foi educado, o seu relacionamento com os seus amigos desde a infância, o seu relacionamento com os seus professores, com as figuras de autoridade que estiveram presentes em toda a sua trajetória de vida. E muitas vezes essas ideias, por mais que elas não sejam verdadeiras, de tanto a gente ficar ouvindo, a gente acaba acreditando nelas. E quando a gente acredita naquilo, aquilo se torna uma verdade pra gente. E quando a gente tem essa verdade instalada no nosso subconsciente, automaticamente a gente passa a enxergar a vida através da lente dessa verdade. Porque essas crenças, esses bloqueios, eles moldam a nossa percepção sobre o que acontece à nossa volta. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre percepção, eu recomendo que você assista, que vai ficar muito mais fácil entender como que esses bloqueios interferem na forma como você enxerga a vida ao seu redor. Essas ideias, quando estão enraizadas, elas distorcem a realidade. Quando você enxerga a vida através da lente de um bloqueio emocional ou de uma crença limitante, você não está enxergando a verdade. Você está enxergando a sua verdade, baseada no que você acredita. Imagina uma pessoa que cresceu acreditando que ela não nasceu para ter sucesso na vida, porque ela ouviu dos pais que só pessoas muito inteligentes conseguiriam ter sucesso, só aqueles pontos fora da curva realmente se destacavam e não era o caso dela. Aí o que acontece? Essa pessoa acredita que o sucesso não é para ela e ela passa a viver a vida dela com base nesse pensamento. Ela mesma já se convenceu de que ela não vai ter sucesso na vida. Então, na prática, no seu dia a dia, essas crenças, esses bloqueios, nada mais são do que barreiras invisíveis. Toda vez que você tenta avançar, que você tenta fazer alguma coisa diferente, que você tenta dar um passo à frente para mudar a sua vida, você acaba se sabotando, porque existe uma parte em você que acredita que aquilo não vai dar certo, que você tem que continuar vivendo o mesmo padrão de sempre. E isso impacta todas as áreas da nossa vida: profissional, dinheiro, relacionamento, saúde, bem-estar, a sua paz. Tudo isso é influenciado pelas ideias que você tem enraizadas em você. Quando você acredita, por exemplo, que você não é inteligente, que você não é tão esperto, sem que você perceba, você vai acabar evitando situações que te colocam em desafio, em risco de provar a todo mundo que você de fato não é inteligente. Você nunca vai se permitir ter um destaque, ter a chance de brilhar, de chamar atenção, porque no fundo você acredita que você não vai conseguir e que se você tentar, você vai fracassar e vai passar vergonha. Então é melhor nem tentar. E essas crenças criam uma versão de realidade que te mantém preso. É como se você criasse um mundinho só seu, separado da realidade, e vivesse ali dentro daquela bolha. Aquela bolha que te trava, que não permite que você avance. E quando você vive dentro dessa bolha, você não cresce. Você não tem espaço para crescer. O primeiro passo para você conseguir sair desse padrão e mudar a sua vida é sair dessa bolha, dessa prisão mental que os seus bloqueios emocionais te colocaram. Tá, Hilary, como que eu faço para sair dessa bolha? Como que eu faço para eliminar esses bloqueios, essas crenças que estão me atrapalhando?
trabalhando. O primeiro passo é você conseguir identificar quais são as crenças, quais são os seus bloqueios emocionais. Não tem como você lutar contra algo que você não sabe o que é. Conheça o seu inimigo. E como você faz para identificar essas crenças? Primeira coisa que você pode fazer: pense em situações, padrões que se repetem na sua vida. Em qualquer área, relacionamento, trabalho, financeiro, algo que você sempre tenta mudar e acaba voltando ao que era antes. Se existe um padrão negativo recorrente que se repete, provavelmente existe uma crença limitante, uma crença negativa enraizada por trás que te puxa a sempre repetir esse padrão. Eu, por exemplo, durante a minha vida toda, eu sofri muito de dependência emocional. Eu sempre precisava da validação do outro, eu precisava que o outro estivesse o tempo todo demonstrando que gostava de mim, que queria estar comigo. Eu tinha uma carência muito grande, um ciúmes muito excessivo. E aí o que acontecia? Eu tinha um relacionamento, acabava, aí eu pensava, não, o próximo vai ser melhor, porque o próximo fulano vai ser diferente. E aí começava tudo bem e de repente quando eu via tava todo aquele mesmo problema de sempre. Eu podia trocar a pessoa, mas o problema era sempre o mesmo. O problema não era a pessoa com quem eu me relacionava, o problema era eu. Eu mesma criava situações que me faziam repetir os mesmos sentimentos, sempre me sentia abandonada, sentia ciúmes, achava que a pessoa se divertia mais longe de mim, achava que ela gostava mais de estar com os amigos do que comigo. Era sempre a mesma coisa, só mudava a pessoa que estava do meu lado. A segunda coisa que você pode fazer: comece a prestar atenção nas palavras que você usa no seu dia a dia, nos pensamentos que você tem. Sabe aquelas frases que você fica repetindo pra si mesmo, seja em pensamento ou às vezes numa conversa com alguém, você sempre solta aquela mesma frase? Isso reflete algo que você acredita internamente. É tão natural pra você, é tão óbvio, que você acaba soltando de maneira natural, como se fosse uma verdade universal. Por exemplo, eu não sou bom nisso. Não, mas é sempre assim. Não, mas homem não presta. Mulher não dá pra confiar. São crenças que você tem, coisas que você nutriu ao longo da sua vida, que se provaram reais, que eu vou explicar isso mais pra frente, como que o nosso filtro cognitivo faz com que a gente acredite em algo e valide isso na nossa experiência, e que hoje interferem na forma como você enxerga tudo. Então, quando você começa a prestar atenção, a observar o que você pensa, isso é uma dica da crença enraizada por trás desse pensamento. A crença dá origem ao pensamento, ela é a base de tudo. E a terceira coisa que você pode fazer é questionar-se. Comece a se perguntar: por que eu tô pensando isso? Da onde veio essa ideia? O que eu vi? O que eu passei? Quais foram as experiências que eu vivi que me convenceram de que isso é uma verdade? Quando você começa a se questionar, a levantar motivos para que aquilo seja verdade, você começa a perceber que você simplesmente acredita naquilo por força do hábito. E quando você começa a perceber que aquilo talvez não seja tão verdade assim, você começa a enfraquecer essa crença ruim, essa crença negativa. Tá, Lari, já fiz esses exercícios, já identifiquei alguns padrões, já identifiquei alguns pensamentos, algumas crenças que eu tenho, e como que eu faço para mudar isso agora? Vamos falar sobre algumas técnicas que você pode fazer para reprogramar esses padrões de pensamento, esses bloqueios emocionais. Primeira coisa que você pode tentar é substituir esse padrão negativo por um padrão positivo. Escolha uma crença, uma programação mental positiva que você quer adotar para sua vida e comece a repetir para você todos os dias. Você pode usar a autossugestão. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso também. Eu recomendo que você assista, para que você faça a autossugestão da forma certa. Você vai repetir isso para você diariamente como se fosse um mantra. Vai repetir tanto que a sua mente subconsciente vai passar a acreditar nessa afirmação. Se você, por exemplo, acredita que você não é bom o suficiente, que você é incapaz, que você tem dificuldades para ter sucesso, para ter um bom desempenho, comece a repetir para si mesmo: eu sou bom, eu consigo, eu sou capaz. Eu sou bom, eu consigo, eu sou capaz. A todo momento, toda vez que você lembrar, repita isso para si mesmo e tenta sentir como se aquilo realmente fosse verdade. Segunda técnica que você pode usar para mudar esse padrão mental: a visualização positiva. Todos os dias você vai tirar um momento, pode ser antes de dormir ou assim que você acorda, você vai fechar os olhos e vai se imaginar vivendo como se esta afirmação fosse verdade. E aí você não vai apenas repetir, você vai imaginar cenas na sua cabeça, experiências que você está vivendo mentalmente
que reforcem essa crença. Então, se você quer internalizar a crença de que você é muito inteligente, você vai se imaginar estudando, você vai se imaginar conversando com outras pessoas inteligentes, vai se imaginar estando ao redor de pessoas que reconhecem a sua inteligência, que te elogiam e que te falem, nossa, como você é inteligente. A nossa mente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado. Então, após um tempo praticando essa visualização positiva, internalizando essa nova crença, a sua mente subconsciente vai acreditar que aquilo realmente é verdade. Ela vai achar que você viveu aquela experiência e vai aceitar essa nova ideia. Mas lembra, a visualização ela só vai funcionar se ela tiver um tom realista. E essa é a parte mais difícil de fazer, porque às vezes a gente imagina e é como se tivesse um filme passando na nossa cabeça. Você se imagina de fora, olhando as coisas acontecendo, não é? Aí a pessoa fica lá um tempão fazendo essa visualização, imaginando a vida dos sonhos e não entende por que não dá certo. Para sua mente acreditar que aquilo realmente está acontecendo, tem que ter tom de realidade. Como é que você dá tom de realidade? É você tentando envolver os 5 sentidos, é você se imaginando na pele daquele personagem, como alguém que tá dentro da cena e não como alguém que observa a cena de fora. E a terceira técnica para você mudar esse padrão é uma das minhas preferidas, que é você buscar evidências de que essa crença negativa está errada. Você vai procurar experiências na sua vida, histórias de outras pessoas, você pode pesquisar, estudar sobre o assunto, para trazer para sua mente evidências de que aquela ideia que ela tem enraizada não é verdade. Ela vai te trazer argumentos de que aquilo é real, ela vai te fazer lembrar da sua infância, ela vai te fazer lembrar de fulano, ciclano que fez tal coisa, que fortaleceu essa ideia, e em contrapartida você vai trazer coisas de fora, as informações novas que confrontem essa ideia. Quanto mais evidências você conseguir reunir contrárias a essa crença, mais ela vai enfraquecendo. Imagina uma torre de Lego. A sua mente vai acumulando pecinhas ao longo da sua vida para fortalecer uma determinada crença. Ah, é aquela experiência? Vem pra cá. Ah, é aquela experiência provou que é verdade? Vem pra cá. Ela vai fazendo uma coleção de argumentos que provam que isso é verdade. Você precisa pegar argumentos de fora para construir uma torre contrária, e essa torre tem que ficar maior do que a torre antiga. Aos poucos, a torre mais forte vai substituir a mais fraca. Lembre-se que as suas crenças moldam a sua realidade, por isso que é tão difícil a gente ir contra esse padrão, porque você sempre vai enxergar as coisas através de uma lente que vai te provar que tudo que você acredita é real. Você já está programado para validar as suas crenças na sua realidade. Então, o trabalho de se convencer do contrário é difícil, precisa de muito empenho, muita dedicação e muita consciência do que você está fazendo. Por isso que eu falo bastante aqui sobre expansão de consciência, que é você se tornar capaz de enxergar além do superficial, além do que está visível para você de forma clara e direta. Você tem que começar a procurar o que tem por trás das coisas. Tem que começar a buscar a verdade e não essa ilusão que a gente vive baseado no que a gente acredita. Se você quer mudar a sua vida, você precisa começar mudando aquilo que você acredita. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Faça os exercícios, identifique essas crenças e tente mudar. Você vai ver como a sua vida vai mudar a partir disso. E se você gosta de vídeos como esse sobre mentalidade, desenvolvimento pessoal, eu te convido a se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram. Ah, e se você quiser, você também pode dar like nesse vídeo. Te vejo na próxima.